Mãos acima da cabeça. Abre a boca. Eles queriam matá-lo na prisão, mas ele se mostrou um ótimo lutador. Este filme conta a história de um ex-vendedor de substâncias ilícitas que está preso e tem que lidar com um criminoso muito perigoso. Quando a sua esposa grávida é sequestrada e ameaçada, ele tenta fazer de tudo, inclusive entrar na prisão mais perigosa do país. Será que ele conseguirá salvar a vida da sua esposa e filho? Olha, respira fundo, vem comigo porque a pipoca já tá quentinha e eu tô prontíssimo para contar essa história detalhadinha para você. A história começa com Bradley rebocando um carro até a garagem onde ele trabalha. O seu chefe já estava o esperando na frente da oficina, querendo conversar com ele sobre algo. O homem pede para que vão até a sala. Vendo o jeito como o chefe o abordou, Bradley já sabia o que estava para acontecer e a sua demissão já era certa. Imediatamente ele arruma suas coisas e deixa a oficina. Chegando em casa, Bradley encontra sua esposa Lauren e, ao telefone enquanto estava sentado no carro estacionado à frente da casa, Bradley, desconfiado de ver sua esposa ligando para alguém, imediatamente se aproxima e abre a porta do veículo. Ele disse a ela que acabou de ser demitido do emprego. Enquanto conversava com a sua esposa, ele notou marcas vermelhas de beijos em seu pescoço. Sentindo ciúme, ele então agarra o celular da sua esposa, verifica a última chamada nele e acontece que a sua esposa tinha acabado de ligar para outro homem. Um corno. E nesse momento vai acontecer algo que vai demonstrar a força de raiva que esse cara tem. Furioso, ele joga o dispositivo longe e fala para a esposa entrar em casa. Depois disso, ele desconta sua raiva destruindo o carro da sua mulher, socando o vidro até quebrar e arrancando o espelho do retrovisor e removendo o capô. E aí, depois de detonar o carro, ele entra em casa. Bradley chama Lauren para ter uma conversa sincera e pergunta há quanto tempo ela está tendo um caso. Ela admite que teve um caso com outro homem há 3 meses e justifica que, depois que eles perderam o bebê, ela ficou muito triste e Bradley estava se ocupando demais com seu trabalho e não tinha tempo para ela. Depois de expressar os sentimentos um para o outro, Bradley decide não terminar e planeja recomeçar uma nova vida com a esposa e fala em tentar ter outro filho. Laurel argumenta que isso não é possível, já que a situação financeira deles não é das melhores. Mas seu marido diz que vai arrumar um emprego com um antigo amigo. Depois de terem um longo papo, ela tenta ir até ele para dar um abraço, mas o homem pede para a mulher se afastar porque precisa de um tempo para absorver tudo isso. Não, por favor, eu preciso de um tempo. E depois dessa conversa, a vida dos dois muda para melhor, mas algo terrível vai acontecer e acabar com tudo isso. Meses depois, Bradley está no seu novo trabalho como entregador de substâncias ilegais. Após mais uma entrega bem-sucedida, ele volta para casa. A economia de sua família mudou bastante. Agora ele pode viver com luxo e se mudou para uma casa maior e bem afastada. Laurel está grávida de novo. Enquanto aproveitava o tempo com a sua esposa, Bradley recebe uma ligação do seu chefe Gil, pedindo para ir até sua casa. Chegando lá, ele espera com Gil pelo novo contato que pode expandir o negócio deles para outros países. Bradley é apresentado a um amigo do seu chefe chamado Eliezer. Ele é um homem elegante que tem uma rede de vendas de grande escala no México. Eliezer veio com 2 dos seus homens, Roman e Pedro, 2 caras com um porte físico muito forte, igual de guarda-costas. Eliezer informa que esses 2 homens acompanhariam Bradley quando ele estivesse de serviço. No entanto, a ideia de Eliezer foi rejeitada porque um dos homens de Eliezer, chamado Roman, parecia estar chapado. Então Bradley pensou que a presença de Roman poderia causar problemas durante o serviço. Eliezer defendeu seus homens e disse que havia treinado Roman. Gil então convence Bradley a assumir essa importante tarefa comercial e faz a promessa de dar 3 meses de folga quando o bebê nascesse. Ele acaba aceitando a oferta com a condição de que ele liderasse a missão e os homens de Eliezer obedecessem. Ambas as partes concordam com os termos. De noite, Bradley volta para casa e fica com a sua esposa antes de fazer o serviço. Mais tarde, ele e os homens de Eliezer vão cumprir sua missão. Os 3 chegam em um pier e navegam até o lugar onde vão recuperar um pacote que está no fundo do mar. Pedro veste uma roupa de mergulho e nada até o local depois de cortar a corrente que segurava e o pacote sobe até a superfície. Roman retira as substâncias e eles se livram do baú. De volta para o cais, Bradley suspeita que a polícia vai emboscar eles. Então ele ordena que joguem o pacote de drogas no mar.
Ouvindo isso, Roman e Pedro ignoram a instrução e batem em Bradley e vão embora. A polícia cerca Roman e Pedro e ocorre um tiroteio. Os dois bandidos conseguem abater muitos policiais. Larguem as armas de mãos pra cima! Vendo o incidente de longe, Bradley caminha rapidamente para retornar ao iate. Infelizmente, no caminho, ele encontra um policial que pede a sua ajuda. O homem teve que pensar rápido para evitar ser suspeito e fingiu ser um civil, ajudando a polícia. Então ele acerta os seus comparsas. Pedro morreu no tiroteio e Bradley é preso pela polícia e é imediatamente detido. Por mais que estivesse confiante no seu plano, alguém estava prestes a acabar com isso e evitar que ele saísse ileso. Já na delegacia, Bradley é interrogado por um detetive. O detetive descobre que ele é uma pessoa inteligente que pode enganar os outros e já sabia que o homem estava junto com os bandidos. Lauren chega para conversar com o marido, que conta que vai ser verdadeiro no julgamento e ficará muito tempo preso. Ela diz que vai esperar e cuidar da sua filha até o dia que ele for solto. Seu julgamento é realizado e o juiz condena a 7 anos de prisão. Depois de ser condenado, ele foi levado para uma prisão de segurança média em um ônibus. Ao chegar lá, Bradley é obrigado a entregar todos os seus itens pessoais, incluindo sua aliança, a qual ele tenta argumentar para ficar. Os detentos não podem usar nenhuma joia com um valor superior a $75. Depois de fazer um exame médico na clínica e vestir o uniforme de detento, ele foi escoltado até a sua cela no último andar por um velho chamado Lift. Quando Bradley chegou na sua cela, ele conheceu um guarda da prisão chamado André. O guarda fala um pouco sobre a antiga vida de boxeador de Bradley, que tenta evitar o assunto. André explica as regras que ele deve seguir durante o período na prisão. E uma das regras é que todos os presos devem sair e ficar em frente às suas celas para serem registrados quando a campainha tocar. A noite chega, a campainha tocou, e os presos imediatamente se posicionam na frente às suas respectivas celas e são examinados pelos guardas da prisão. Quando todos os detentos estavam na frente à cela, Bradley ainda dormia profundamente, e eles tiveram que esperar até que acordasse antes que pudessem descer. Pouco depois ele acordou e foi repreendido pelos guardas da prisão, que o mandam ser mais disciplinado e obedecer aos regulamentos. Diz que tá falando com Deus. Deus não tem cheiro de nachos. Enquanto isso, na residência de Bradley, Lauren estava dormindo, mas é acordada com pessoas invadindo a casa. Ela corre para trancar a porta e pegar um revólver para se defender. Um deles quebra a janela e acerta dardos tranquilizantes na mulher, que dorme logo em seguida, sendo levada pelos sequestradores para um lugar misterioso. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque você está gostando, né? Então não esquece de deixar o like, se certificar que você está inscrito no canal, para não perder os próximos vídeos que estão ficando cada vez melhores, né? E vamos voltar para o filme, que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. No dia seguinte, na prisão, Bradley é chamado até uma sala de uma mulher chamada Denise, a supervisora da prisão. Ela diz que um obstetra chamado Dr. Pellman quer falar com ele. O médico queria discutir algumas complicações que podem afetar a gravidez de Lauren. Memorizem bastante essa visita, viu? Porque ela vai ser muito importante no final do vídeo. No dia seguinte, Bradley recebe a visita do obstetra. Imediatamente o detento percebe que tem algo de errado e descobre que Pellman é o capanga de Eliezer, que foi à prisão para lhe dizer que seu chefe perdeu 3,2 milhões de dólares pelo fracasso da missão, onde além de ter as substâncias presas, ainda perdeu um de seus capangas. E em seguida o médico mostra uma foto de Lauren sentada em uma cadeira com os olhos vendados e as mãos amarradas. O Dr. Pellman passa o recado de Eliezer e ameaça Bradley, dizendo que vai tirar a vida da sua filha e esposa caso o homem não quite a dívida. Para cumprir sua dívida, Bradley terá que tirar a vida de um preso chamado Christopher Bridge, que foi condenado à prisão perpétua. O prisioneiro está em um local diferente, uma prisão de segurança máxima, localizada em Red Leaf, no pavilhão 99. Após terminar de falar com o detento, Bradley foi escoltado por André até sua cela. E antes de entrar, ele começou a tirar seus próprios sapatos, sem nenhuma explicação. O guarda manda ele parar e esperar chegar à cela para fazer isso, mas o prisioneiro ignora e começa a bater nele, colocando contra a parede. O guarda tenta pegar o seu cacetete para se defender, mas não adianta muito. Bradley é superior no combate e quebra o braço do homem, que fica caído no chão, mal conseguindo respirar. Os reforços chegam para imobilizar o detento e levar para um tipo de sala de detenção. Quando estava sendo levado pelos guardas, Bradley percebeu que os problemas que causou não eram suficientes para ser transferido para a área de Red Leaf. Então o detento se rebela novamente e ataca os homens, conseguindo vencer 2 deles,
mas sendo derrotado logo depois e o apagando com um dispositivo de choque. Se você acha que esse homem foi brutal agora, quando ver o que ele vai fazer no final vai ficar aterrorizante aqui. Tendo seu desejo atendido, ele é levado com prazer para a nova prisão, onde é recebido pelo diretor. Ele alerta que a cadeia de Red Leaf é de segurança máxima e que a possibilidade dele ser solto é muito pequena e vai diminuir caso ele cause problemas. Além disso, ele será duramente punido caso não obedeça às regras. O diretor ainda mostra que ali não é brincadeira e a força de Bradley a trocar de roupa e fazer o exame físico do lado de fora da prisão. Faça no Sr. Thomas uma inspeção corporal completa. Depois disso, o detento foi escoltado até a cela número 56 e ao chegar lá, ele ficou surpreso ao ver que as condições da nova cela eram diferentes da cela da prisão anterior. Essa é suja, escura, fedorenta e, para piorar, ela está cheia de excrementos dos presidiários anteriores. Ele não suporta o fedor e tira a camisa para cobrir o nariz. Depois de ficar muito tempo deitado em sua cela, Bradley é levado por policiais para fora para respirar ar fresco por 60 minutos. E caso ele se comportasse, esse tempo ia aumentando. E quando ele chegou no pátio da prisão, foi em direção à academia, mas foi impedido amigavelmente por um jovem presidiário chamado Derek, que foi gentil e o avisou sobre algumas pessoas perigosas da prisão, com as que estavam usando os equipamentos, que não gostavam nem um pouco de serem incomodados. Bradley então pergunta ao jovem se ele conhecia um prisioneiro chamado Christopher Bridge. Derek diz que não conhece ninguém com esse nome. Se prepara, porque você está prestes a ver mais pancadaria. Bora. Depois da conversa, Bradley abordou os presidiários que estavam se exercitando, mesmo que tivesse sido alertado pelo jovem a não fazer isso. O detento começa a provocar os homens que logo partem para a briga com Bradley, que consegue facilmente derrotar cada um, mas os guardas das torres dão disparos de advertência e mandam eles pararem. Um dos presos percebe que o seu amigo não está bem e tenta pedir ajuda. Com raiva, parte para cima de Bradley, o colocando contra a parede. Mas novamente ele consegue vencer o agressor com muita facilidade e ainda deixa todo quebrado no chão. Quando estava sendo imobilizado pelos guardas, os prisioneiros atacam, mas logo é impedido pelo diretor, que aponta uma arma para sua cabeça e diz que a sua liberdade acabou. Um guarda chega e vê os olhos de Bradley, depois o leva até uma sala secreta da prisão. E o homem recebe um cinto de choque, que será ativado constantemente pelos guardas. Mas vocês vão ver que esse cinto não vai ser o suficiente para parar o que esse cara vai fazer. Depois disso, ele finalmente consegue alcançar o seu objetivo, e é levado até o pavilhão 99, que fica isolado no subsolo da cadeia. Sua nova cela é ainda pior que a anterior e é cheia de cacos de vidro no chão. Ao entrar, ele leva um choque que faz o cair e se machucar. E enquanto isso, Lauren parece muito fraca por ter sido mantida em cativeiro por tanto tempo. E o Dr. Pellman também estava no local com um homem que fará o aborto caso Bradley não consiga cumprir o acordo. Eles estão ali para fazer o exame preliminar antes de fazer o procedimento. Agora, de volta à prisão, Bradley, que estava deitado em sua cela, do nada começa a gritar o nome de Christopher Bridge. Então um detento do lado de fora diz que não tinha ninguém com esse nome ali. Não demorou muito para que os guardas da prisão viessem o eletrocutar novamente. E nessa cena você percebe o quão forte Bradley é, enquanto recebeu o choque, não fez nenhuma menção de dor. Você vai ver que essa força vai ser muito mais importante para frente. O guarda diz que o detento só ia piscar até receber permissão para fazer isso. Bradley provoca e recebe um choque. Então o guarda diz aos prisioneiros que vários presidiários queriam vê-lo. Bradley foi conduzido a um porão, onde descobriu que Eliezer e seus homens, incluindo Roman, que sobreviveu ao tiroteio, também haviam sido presos lá. O guarda entrega o controle do cinto para o bandido e vai embora. Mas antes de ir, pede para não matar o detento, pois o diretor ainda tem planos para ele. Eliezer revela que eliminar Christopher Bridge foi um plano para Bradley estar lá e ter sido transferido para o pavilhão 99 que pudesse se vingar do homem que causou a sua prisão. E além de fazer perder milhões de dólares, Bradley acabou deixando a irmã do criminoso viúva, pois Pedro era cunhado dele. O bandido mostra uma foto da esposa de Bradley, que estava deitada, mole e indefesa, e reforça que ameaça de ferir caso o homem tente algo com ele. A partir de agora, as coisas vão ficar cada vez mais loucas, e se você for sentimental, não vai querer continuar, hein? Após ser machucado até desmaiar, Bradley foi arrastado para sua cela. Depois de acordar, ele conversa com um prisioneiro ao lado e eles falam sobre a vida. No dia seguinte, os dois guardas vão até a sua cela para levar novamente até a cela de Eliezer,
Quando Bradley saiu da cela, ele pede para deixar a porta aberta porque o local estava com mau cheiro. Os homens recusam o pedido de Bradley e os ataca. Durante a luta, o detento consegue desarmar e trancar um deles na cela. O outro tenta fugir, mas o prisioneiro ameaça tirar a vida do amigo caso ele faça isso. Bradley pede as chaves do guarda e ele diz que não dá para escapar da prisão. O detento pega as chaves e tranca os dois dentro da cela. Outro presidiário que estava vendo tudo isso alerta o diretor que vai punir ele por isso. Depois de tirar as algemas e as correntes, Bradley vai até Elizar, onde enfrenta os seus capangas e depois de tirar a vida de um deles de uma forma brutal, o detento vai até o bandido e o machuca até que ele salve sua mulher. Depois de ter a perna quebrada, o criminoso logo faz uma ligação mandando seus homens libertarem a esposa de Bradley. E depois de levar até o Gil, onde poderia ficar segura, Bradley faz o guarda e os prisioneiros de refém em sua cela. Logo em seguida é surpreendido pelo diretor e mais alguns guardas. O detento pede a ele para esperar, assim dando tempo da sua esposa chegar até o Gil. Depois de deixarem a mulher, Pellman e seu assistente tentam ir embora, mas são impedidos por Gil, que acerta os dois com um rifle. Laurie termina o serviço acertando o assistente que tentava escapar. Já na prisão, após receber notícias de que sua esposa havia sobrevivido, Bradley conversa com a mulher por chamada. Pede a ela que coloque o telefone na barriga para que ele pudesse ouvir. Então Bradley parece estar muito triste por não poder ser presente nos primeiros momentos do seu filho. Sua esperançosa esposa pergunta quando que eles poderão se ver novamente, e o homem diz que vai tentar o mais rápido possível. Depois de desligar o telefone, ele elimina Elizar de uma forma brutal. O diretor da prisão entra e manda Bradley colocar a mão na cabeça. Mesmo detento e estando desarmado, o homem baleia e tira a sua própria vida. E é assim que esse filme termina. Olha, eu economizei boas horas do seu tempo, hein? Mas para fazer esse vídeo aqui, eu e toda a nossa equipe nós gastamos mais de 10 horas. Então se você assistiu tudo, tenho certeza que você gostou, né? Assiste esse vídeo aqui que eu postei esses dias, onde um garoto foi humilhado por toda a infância. Mas 15 anos depois, algo muito bizarro acontece. Corre lá para descobrir o que aconteceu de verdade. Vou te esperar lá, hein?